Boa noite, meu nome é Lucas Momo, estou aqui hoje para apresentar pelo meu grupo, o grupo 3. Bom, vamos começar pelo enunciado. Um gerador síncrono trifásico de rotor cilíndrico de 4 polos, frequência de 60 Hz, ligado em Y, apresenta os seguintes dados nominais. A ele me dá a potência aparente de 93,75 MVA, uma tensão nominal de 3,8 kV e um fator de potência, que é a mesma coisa que o cosseno de θ, de 0,8, e ele me diz que é indutivo. Se é indutivo, eu já sei daqui que é atrasado, isso já vai adiantar minha vida. Os parâmetros em on e fase são, e ele me dá aqui uma reatância síncrona de 1,906 ohms, uma autoindutância do enrolamento de fase de 0,197 ohms e uma resistência de armadura, que é esse valor aqui. A gente sabe, que a autoindutância ela possui uma resistência muito maior do que a resistência de armadura. Isso vai ser importante para a gente mais à frente. O gerador vai trabalhar em plena carga com tensão nominal e fator de potência nominal. Aí ele me pede as tensões interna e induzida, o diagrama fasorial nessa condição de operação, a condição nominal, o ângulo de carga e o ângulo entre as tensões interna e terminal e a tensão induzida e terminal. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o básico, relembrar aqui sobre gerador síncrono. Eu botei um exemplo porque é interessante também a gente ver na prática como funciona. E aqui embaixo a gente tem um circuito equivalente por fase, por uma fase. No caso, como é trifásico, a gente ia ter 3 desse circuito aqui referente à resistência de armadura. E aqui nesse circuito da esquerda, que é o circuito equivalente de campo, a resistência interna do circuito e a resistência externa variável, elas foram combinadas num resistor só, o RF. Como foi dito no enunciado que foi ligado em Y, ele não foi ligado em delta, foi ligado em Y, a gente tira uma relação aqui entre a tensão de terminal, que vai ser igual à tensão de linha a linha, e essas tensões elas vão ter uma relação com a tensão de saída na fase, que o Vφ, que a gente vai ver mais à frente também. Ou seja, então essa tensão de linha a linha, que é a mesma tensão, no caso por ser em Y, é a mesma tensão terminal, vai ter uma relação com essa tensão de fase. Bom, a gente vai começar a resolver então. Como eu havia dito, por ser ligado em Y, a gente tem essa relação aqui, que a tensão terminal vai ser igual à tensão de linha a linha, que vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. Daqui, se a gente passar o raiz de 3 dividindo, ele deu no enunciado, aqui a tensão, a tensão nominal, e a gente vai utilizar ângulo zero em forma de fasor, e dividindo a gente acha que a tensão de fase é 7967 volts. Beleza. Agora, a gente quer descobrir como ele pediu aqui, a tensão interna. Tensão interna, no caso, é esse EAzinho aqui. Então, a gente precisa saber, a gente já tem a tensão de fase, a gente precisa achar agora a corrente IA. Beleza. Então, a gente tem a relação que a potência aparente é 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase. E aqui a gente acha a corrente de fase como 39,22 A. Como foi dito que o cosseno de θ é 0,8 e é indutivo, eu sei que ele é atrasado, e o cosseno de θ é igual ao fator de potência, então eu sei que θ vai ser o arco cosseno desse 0,8, que é menos 36,9 graus. Então eu tenho aqui o módulo da minha corrente e eu tenho o ângulo, então eu já posso montar aqui o meu fasor. Beleza, agora a tensão interna. Ela vai ser calculada como o meu Vφ, que eu calculei aqui em cima,
mais, né, porque eu vou passar esses dois termos para o outro lado, mais o, o, o IA fica em evidência, vai ser meu XS, que é a minha reatância síncrona, que foi dada na questão, meu XS aqui 1,906, mais o meu RA, que é a resistência de armadura, que também foi dado como esse valor aqui. E eu vou multiplicar isso tudo pela corrente que eu calculei agora há pouco, com o ângulo do fator de potência, né, que eu descobri. E eu vou achar que a tensão interna, então, é 13,821, ângulo 25,6 kV. E esse vai ser o meu ângulo de carga. O fator de potência, para a gente entender melhor um pouco aqui, a gente tem três figuras. Essa aqui é para o fator de potência unitário, né? Por que a gente quer saber isso aqui? Porque ele pede na questão também o diagrama fasorial na condição de operação. Então, a gente tem o diagrama fasorial para um fator de potência unitário, para um fator de potência atrasado e para um fator de potência adiantado. Como a gente está trabalhando com um fator de potência indutivo atrasado, no caso, deve ser algo parecido com isso aqui, com a letra A. Ok, continuando então, a gente voltando aqui, a gente já descobriu a tensão interna e a gente descobriu o ângulo de carga. Agora a gente tem que descobrir o resto. Vamos calcular então a tensão induzida. No caso, vai ser praticamente a mesma conta, o que vai mudar? A gente vai usar aqui, em vez de usar a reatância síncrona, a gente vai usar a autoindutância do enrolamento de fase para calcular a tensão induzida. Então, vai ser a mesma conta da anterior, com a diferença que a gente, em vez de usar a reatância síncrona, a gente vai usar a autoindutância no enrolamento de fase. E isso vai dar aqui para a gente esse valor de 8.465, ângulo 4,1 volt. Como a gente tem agora o ângulo de carga e a gente descobriu esse ângulo aqui agora, referente à tensão induzida, a gente pode calcular a diferença entre eles, que vai ser um menos o outro, que dá 21,5. A partir disso, a gente tem os três ângulos, né? A gente tem a diferença e os dois outros ângulos. A gente pode montar o diagrama, que, como eu falei, é parecido com essa letra A aqui, por ser atrasado, por ter um fator de potência atrasado. E aqui foi escrito que, na prática, a resistência de armadura e a corrente que passa por ela pode ser desprezado, porque é muito pequeno e, de fato, foi o que eu falei no início, que a minha autoindutância do enrolamento de fase tem uma resistência muito maior do que a de armadura. Então, na prática, esse fator aqui, esse termo é desprezado, que é muito menor do que o meu XA. Além disso, geralmente não são fornecidos XA e XRA, somente a reatância síncrona. Então, geralmente nas questões, somente é informada a reatância síncrona, ele não discrimina em autoindutância do enrolamento. Então, a gente assume que o ângulo de carga é o ângulo total, que dá para a gente esse diagrama aqui.